Amém, glória a Deus. Quem está feliz está na casa do Senhor. Hoje é dia 3 de janeiro, não é isso? Não estou errando a data não, né? É o terceiro dia de 2024 e grandes coisas tem o Senhor para você nesse ano, meu irmão, minha irmã. Quantos creem nisso? 2024 você está iniciando com o Senhor. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios 4. Quem estava aqui no culto da virada? O pastor pregou em Efésios 5. Quando ele falou, abre a Bíblia em Efésios, eu falei, Senhor, ele abriu Efésios 5. O Espírito Santo me deu uma palavra em Efésios 4. Então, entenda que hoje é uma continuação da palavra do pastor Marco. Amém? Amém, queridos? Se faltar luz, irmãos, vamos continuar adorando o Senhor. Amém? Não deixe que os fatores externos impeçam de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer internamente em cada um de nós. Amém? Na igreja primitiva ninguém precisava de luz, era uma lamparina, então todo mundo acende luz de celular e o culto vai continuar. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Irmãos, esse último versículo diz que há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Eu queria que você repetisse isso comigo, porque isso é algo muito poderoso. Deus é sobre todos. Repita comigo: Deus é sobre todos, por todos e em todos. Agora você vai fazer, mudando um pouco a frase, e você vai gesticular com as tuas mãos. Deus é sobre mim, Deus é por mim, e Deus é em mim. A Bíblia fala que Deus é em todos. Ele não fala que Deus está em todos, porque Deus, Ele não faz morada temporária, Ele quer fazer morada permanente na tua vida. Então Deus é em todos, Ele é em você. Deus não está em você. Deus não é um vento que passa, Ele está fazendo morada na tua vida. É isso que Paulo está falando aqui em Efésios. Ele é sobre você, Ele é por você e Ele é em você. Deus está dentro de você através do amor de Cristo Jesus. Amém? E sobre esses 3 atributos eu queria falar aqui, que o Espírito Santo soprou o meu ouvido. Essas 3 coisas que Deus é em nós: Ele é sobre nós, Ele é por nós e Ele é em nós. Ele é sobre nós. Deus é soberano sobre você. Deus é soberano. Quantos podem repetir isso? Deus é soberano sobre mim. Deus, Ele é por mim. A Bíblia fala, Deus é por mim. Deus, Ele está ao teu redor por você, Ele te protege, Ele é teu Pai. Amém? Fala, Deus me protege. E terceiro, Ele é em mim, Ele é através de Cristo. Deus, Ele te ama. Quantos entendem isso nessa noite? Primeiro ponto que eu queria falar com você nessa noite: Ele é em mim. Eu vou começar de trás para frente, amém? Ele é em mim, através do amor de Cristo. Cristo é em nós. Deus está em nós através do amor de Cristo. E quando a gente fala do amor de Cristo, entenda, como que Cristo está em nós? A Bíblia fala em João 13:35. Sereis reconhecidos como os meus discípulos quando amardos uns aos outros, quando amarem uns aos outros. Isso é a primeira característica de um discípulo de Cristo, quando você evidencia o amor de Cristo, quando você começa a amar o teu irmão. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem, não tem? Não é?
Você amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? É aquele que te faz bem? Não, é aquele que está do teu lado, talvez até mesmo o teu inimigo, aquele que você nunca viu. Ele é o teu próximo. Mas como que eu vou amar se uma pessoa que me fez mal, uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa talvez que eu nunca tenha visto? Amor, irmãos, não é sentimento, não é conjunto de sentimento. Amor é um gerador de sentimento. Presta atenção, se alguém te fez mal, a primeira coisa que eu quero falar para você, se alguém te fez mal, entrega essa pessoa e tudo isso que você tem a Deus e faça o bem, porque mesmo você não sentindo, você fazendo o bem, você vai gerar um sentimento nessa pessoa ao teu favor. Então amor é um gerador de sentimento, não tem a ver com emoção, você vai gerar um sentimento. Só que isso é algo difícil, irmãos, é ou não é? O versículo 2 aqui que nós lemos, falamos, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é o que? Você aguentar um peso. Fala para a pessoa que está do teu lado, você é chatinho, mas eu te amo em Cristo. Pode falar, você é chatinho, mas eu te amo em Cristo. Amém? E isso, queridos, é muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender isso, porque durante a nossa caminhada, talvez a pessoa que está do teu lado, às vezes vai te incomodar em algumas coisas. Quando você congrega numa igreja, quando você compartilha dos mesmos assuntos com a pessoa que está do teu lado, às vezes essa pessoa vai te incomodar. Talvez por algo que ela fale ou por algo que ela faça com você. Mas entenda, deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros. E quando eu olho para a igreja aqui, ó, cada um de vocês eu vejo como um grande jardim, queridos. E cada um de vocês é uma árvore plantada. Amém? Cada um de nós somos uma árvore plantada aqui, a gente compõe o jardim do Senhor. E as árvores, elas não se tocam nos seus galhos, mas se tocam em suas raízes. Você sabia que as árvores se tocam em suas raízes, irmãos? Agora você vai fazer outra coisa agora. Você vai encostar o teu pé no pé da pessoa que está do teu lado. Ó, irmão, mas vigia na terra, hein? É o pé, não é para alisar a perna não, hein? Encosta no pé, só no pé. E fala assim para ela assim, ó. Desculpa se a minha raiz está batendo em você. É porque eu também estou tentando crescer. Amém ou não amém? Existe umas características, eu estava vendo um vídeo, pastor Sandro, sobre árvores. É muito interessante isso, sobre as raízes, queridos, entenda bem. À medida que a árvore ela vai crescendo, as raízes elas vão crescendo, elas vão se expandindo por baixo da terra, e ela toca em outras raízes de outras árvores. E esse vídeo fala o seguinte, que as raízes elas brigam entre si, as árvores brigam, sabia disso? As raízes elas se chocam e brigam, e algumas também se conectam, então também há conexões, há todo tipo de relacionamento acontecendo embaixo da terra entre as árvores e a gente não percebe. Queridos, quando você está do lado do teu irmão, todo tipo, Deus estabelecendo conexões aqui, Deus estabelece conexões aos filhos dele dentro da igreja, e você tem que estar atento. Uma coisa interessante é que, outra característica, devido a essas conexões que existem, algumas mudas de árvore quando começa a crescer, elas são muito fracas e elas não às vezes pegam o sol, e o sol é necessário, né, para criar fotossíntese, aquele negócio todo, para a árvore desenvolver. Então, como não tem nutriente suficiente para a árvore e ela não morrer, a árvore que é adulta, através da raiz, ela passa nutriente. Irmão, deixa eu falar algo para você. Tem gente que está entrando para aquela porta que ainda é fraca na fé, mas está contando com você para discipular, para orar por ela. Deixa eu te falar, Deus está te colocando como uma atalaia de oração na vida de pessoas que passam por aquela porta no ano de 2024. Deus vai estabelecer conexões para você, o canal de bênção na vida de pessoas aqui. Deus está estabelecendo conexões, irmãos, presta atenção. Deus vai incomodar a gente aqui na madrugada para orar pelo irmão. Você sabia que aconteceu isso comigo?
Tem um irmão aqui, eu não vou citar o nome dele, mas ele sabe, que eu falo isso para ele direto, que ele tirou muita noite de sono minha. Irmãos, Deus me acordava de madrugada para orar pelo irmão. Ele estava passando por uma luta. Eu acordava de madrugada. Eu não orava pela minha esposa, não orava pelos meus filhos, mas eu não conseguia ir dormir sem orar por ele, porque Deus tinha um plano na vida dele. E a tua oração é como incenso para o Senhor. Deus, ele não aceita mais sacrifícios de cabrito, de rolinha, de nada disso. Deus não quer mais isso. Mas a Bíblia diz que as tuas orações são como incenso suave. Quando você ora, Deus se agrada das tuas orações. Deus coloca alguns homens e mulheres na brecha de oração para orar para a pessoa que ainda está fraca na fé, ou que está passando por alguma luta. E é importante, irmãos, não é que você ore para a pessoa passar pela luta, ore para a pessoa ter a sua fé fortalecida, porque quando a fé é fortalecida, pode vir tempestade, pode vir montanha, ela não vai fraquejar. Está passando por luta, não ora para ela passar por lutas específicas. Ora, Senhor, fortalece a fé do meu irmão, fortalece a fé da minha irmã. Aleluia, eu estou sentindo Deus na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Outra coisa também sobre a árvore. A árvore, ela tem outra característica. Ela percebe quando está vindo insetos que podem, pragas que vão atacar outras árvores. Então, ela dá um aviso através das raízes. Oh, aleluia. Que está chegando mal para aquela floresta, para aquelas outras árvores. Deus está te colocando como um atalaia, irmão, para orar pelas pessoas que estão perto de você, por membros da tua casa, da tua família. Tem gente na tua casa que está esperando você se levantar em oração. Amém? Deus vai ser o sol da justiça dentro da tua casa, através da tua vida. Aleluia. Outra coisa, o jardim, ele não é exclusivo, ele é inclusivo. Você vai dividir espaço com outras árvores o tempo todo. Amém? E não adianta ir para outro solo. Não adianta, porque Deus te colocou aqui, porque tem nutrientes que vai sair desse solo para você. Às vezes você está pensando assim, eu vou para outra igreja. Se Deus não mandou ir, não vai não, irmão, porque o que Ele tem para você está aqui, ó, nesse solo aqui. Às vezes, querido, a gente se fere, igreja às vezes fere, amém? Qual é o slogan da nossa igreja? Pastor Marcos sempre fala aqui, nós somos uma igreja saudável, mas nós não somos uma igreja perfeita, amém? Por que a igreja não é perfeita? Porque ela é composta por seres humanos como nós, que somos falhos. E às vezes pode acontecer de alguém te ferir. Mas o que acontece, irmãos? Aí a pessoa, ela vai sair da igreja porque foi ferida. Sabe o que é isso? Quando você faz isso, você está botando machucado no cotovelo quando você foi ferido no joelho. Não está adiantando nada. O Espírito Santo quer que você seja tratado no local onde você foi ferido. Entendem isso? Entendem isso? Antes de você lançar a tua oferta no altar, vai até o teu irmão, vai até a tua irmã. E peça perdão a ele, peça perdão a ela. Começa 24 diferente, irmãos. Começa 2024 de uma forma diferente. Aleluia. Abre aqui na tela, por favor. 1 João capítulo 4. Versículo 12. Olha que coisa linda, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Irmãos, isso é lindo, irmãos. Isso é pérola. Sabe o que o texto está falando aqui? Nenhum de nós jamais viu a Deus, mas Deus é perfeito e o amor dele é perfeito. Mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Acho que é só o 12 só, é isso mesmo. Sabe o que está falando aqui? Deus, ele é perfeito, mas o amor dele é aperfeiçoado em nós quando nós conseguimos amar quem não é perfeito que está do teu lado. O amor de Deus, ele se torna perfeito, porque Jesus, ele fez isso. Ele, sendo perfeito, se entregou para nós imperfeitos. Vocês estão entendendo isso, queridos?
É como se Jesus dissesse, depois de quando você vê uma pessoa pedindo perdão e perdoando, valeu a pena. Valeu a pena. O segundo atributo que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre proteção e paternidade. Fala assim: Deus é por mim. Irmãos, para a gente falar sobre paternidade, é mais fácil a gente entender quando a gente tem filho. Mas quem ainda não tem filho, tem a sua relação com o seu pai ou sua mãe. E por que a gente ama tanto o filho, irmão? Por que a gente ama tanto essa coisinha que às vezes perturba a gente? Só pede dinheiro, Renato. Só vive pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, 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 dinheiro. Parece que só tem isso na boca. Por que a gente ama tanto, irmãos? Sabe por que a gente ama tanto? Porque a gente colocou o nosso DNA nele. Quando você se junta em matrimônio, você se torna uma só carne, amém? Amém? E pode alguém odiar sua própria carne? Não. Está falando sobre casamento. Mas quando você tem o teu filho, a tua carne está aí ali também, o teu DNA está ali também. E é impossível um pai ou uma mãe odiar o seu próprio filho. É impossível. E eu quero dizer que é impossível Deus amar menos você por causa de qualquer coisa que você tenha feito, porque Ele colocou o DNA dele em você. Ele é em você. Ele colocou o DNA dele. Lá na criação, lá atrás, Deus usou o verbo haja para criar todas as coisas. Haja luz, haja mar, as águas, haja firmamento e separação entre as águas de cima e as águas de baixo, haja os animais. Mas quando Ele criou o homem, Ele reúne o Filho e o Espírito Santo e Ele fala: façamos, façamos. Ele colocou o DNA dele em você. Amém ou não amém? O Filho que habita em nós nos fez filhos, juntos com Ele. E aqui eu pego um gancho do que o pastor Marco também falou aqui na pregação da virada de ano. Talvez tenha pessoas que não tenham tido amor paterno ou materno. Talvez porque faleceu quando era muito tenra, de idade muito tenra, ou porque foi abandonado, ou até tem gente aqui, irmãos, que tem pai e mãe ainda vivo, mas não tem emocionalmente, só tem fisicamente. E isso gerou na pessoa um sentimento de abandono. Isso acontece. Mas a Bíblia diz em Isaías 49, Deus fala o seguinte: pode uma mãe que tem o seu filho de peito esquecer dele, ou mesmo não ter compaixão do filho que gerou? Eu, todavia, o Senhor, nunca o esquecerei. Nunca o esquecerei. Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Quem tem guerra para guerrear, para travar, irmãos? Todo mundo tem um conflito, uma guerra. Às vezes é guerra financeira, guerra sentimental, guerra pessoal. A Bíblia diz que algumas guerras Deus vai te ajudar, em outras Ele vai batalhar por você. Quando a guerra for muito pesada, Deus Ele batalha por você, Ele não batalha com você, Ele vai tomar a frente da batalha. 2 Crônicas capítulo 20, a Bíblia diz que Jeosafá recebeu uma notícia de 3 exércitos que se uniram contra ele. 3 exércitos se uniram contra ele, irmãos. 3, não foi um grande exército, foram 3 grandes exércitos que se uniram contra ele. A Bíblia diz que Jeosafá teme, e é normal você temer certos desafios que se apresentam a você, é normal, mas só que a Bíblia diz que em sequência, Jeosafá, ele busca ao Senhor, e isso tem que ser a nossa atitude diante dos grandes desafios, porque você não está sozinho em batalha, você não está sozinho em batalha. Então para de querer guerrear sozinho, invoca aquele que vai guerrear por você diante das tuas dificuldades. A Bíblia diz que Jeosafá invoca, ele apregou um jejum em Judá, e ele invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta chega e fala assim,
avisa todo o povo de Judá e avisa também a Jeosafá, porque o profeta sabia que Josafá ainda temia no coração. Avisa lá Jeosafá que esta peleja não irás pelejar, essa batalha não tereis que pelejar, porque eu, Senhor, irei à frente e batalharei por ele. Sabe o que é isso aí? É paternidade. Você tem um pai. Você tem um pai. Quem gosta daquele programa do Chaves ainda? Ainda passa Chaves? Cara, eu gosto muito daquilo ali, irmãos. Aquilo é muito bom. Quem é raiz já viu Chaves. Nutella ainda não viu Chaves. O personagem que eu mais gostava do Chaves era o Kiko, antigamente. Depois eu passei a gostar do Seu Madruga. Seu Madruga, para mim, é fantástico, Seu Madruga. Mas tem uma coisa interessante ali, irmãos. É claro que o autor do seriado, quando ele fez aquilo, ele não deve ter pensado nisso. Mas o Espírito Santo me trouxe algo em algumas cenas ali fantásticas. Me trouxe uns ensinamentos ali. O Kiko, ele tem aquela coisa de ficar sempre brincando com o Seu Madruga, Chiquinho, Chaves, né? Só que quando ele é ferido pelo Seu Madruga, que ele toma aquele beliscão, ele grita quem? Mamãe. Ele grita, a mãe aparece, parece que ela é ninja, aparece não sei de onde, ela aparece. Ela vai lá, toma a frente do filho, dá um tapa no coitado do Seu Madruga, e ela sai e fala assim: filho, não se misture com essa gentalha. Aí faz gentalha, aquele negócio todo mundo já sabe. E ele sai. Só que no capítulo seguinte, quem é que está lá brincando com o Seu Madruga de novo? O Kiko. E a mesma coisa se repete. Sabe o que é o Kiko ali, irmãos? O Espírito Santo me trouxe. É uma oscilação espiritual. O Kiko, ele é uma oscilação espiritual. Retrata Israel no tempo em que abandonava o Senhor para cultuar a deuses estranhos. E toda vez que Israel era oprimida, ela começava a clamar ao Senhor, e o Senhor dos exércitos vinha e libertava Israel da opressão. E isso aponta para a oscilação espiritual também, que muitos de nós temos. Mas quando você invoca o nome do Senhor, Ele vem. E Ele te defende, e Ele guerreia por você. E Ele tira todo impedimento que te atrapalha de avançar. Só que às vezes a gente é sem vergonha, aí volta. Aí volta. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele vai sempre te defender e vai guerrear por você. E a terceira e última que eu queria finalizar. Ele é sobre mim. Aí fala sobre soberania. Repita comigo. Deus é sobre mim. E essa, pastor, é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Mas quando a gente entende, é algo tremendo para as nossas vidas, irmãos. Soberania é poder sobre algo ou alguém. É uma autoridade que ela não é delegável. A pessoa é soberana, pronto e acabou. Ela é soberana. Deus é soberano e sobre isso Ele não delega para ninguém. A soberania é dele e de mais ninguém. Amém? Então quando a gente fala que Deus é soberano sobre a minha vida, eu estou falando: Senhor, eu estou dando a chave da minha vida para o Senhor. Que o Senhor tenha as melhores decisões para a minha vida. Só que quando você faz isso, Deus às vezes vai ter atitudes e vai fazer ações na tua vida que você não vai gostar. Algumas vezes você não vai gostar. Mas isso tem a ver com a soberania. E por que a gente não gosta? Pastor Marcelo, por que a gente não gosta? Lá em Gênesis 3, a serpente, ela chega para Adão e Eva, chegou para Eva na verdade, e fala assim, ó: certamente que comeres desse fruto, sereis como Deus. E um atributo de Deus é soberania. Por isso que como fruto do pecado que a gente carrega, nós queremos ser independentes, inclusive de Deus em muitos aspectos da nossa vida. A gente quer ter atitudes sem consultar ao Senhor, sem levar aos pés do altar. Nós fazemos atitudes seguindo o nosso próprio coração. Mas Provérbio 16 fala assim, ó: há para o homem caminhos que levam aos seus olhos a vida, mas que na verdade o levam à morte. Irmãos, preste atenção. Soberania de Deus, entrega tudo para o Senhor, entrega tudo para o Senhor. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a tua casa, o melhor para a tua família. Para de resistir ao Senhor. 2024 vai ser um ano de entrega. Declara isso na tua vida.
Senhor, 2024 vai ser um ano de entrega. Eu resisti muito tempo em 2023. Eu segurei muito. Eu não reconheci a tua soberania em muitos aspectos da minha vida, mas em 2024 eu vou entregar tudo para o Senhor. Aceitar os não de Deus, querido, é menos torturante do que viver a esperança de que Deus vai fazer algo quando Ele já disse não. Tem coisa que você fez que tomou um não, mas determinados nãos que você tomou, Deus vai falar, volta lá, porque agora eu estou dando para você aquilo que você queria, mas é Deus que está falando. Não volte a fazer aquilo que Deus já disse não, quando Ele não liberou. E quem tem filho sabe, irmão, pior coisa para um pai é quando você fala não para o filho fica, por que não? Por que não? Por que não? Mas por que não? Por que não? Por que não? Aí tu fala, por que não? Mas por que não? Por que não? Por que não? Aí tu explica, por causa disso. Mas por que isso? Por que? Mas por causa disso? Por que disso? Por que disso? Aí, irmãos, fica dois anjos assim no meu ouvido, um de um lado e um do outro, quando isso acontece. De um lado fica Gabriel, do outro lado fica Miguel. Esse negócio que fica capeta, não fica capeta nenhum falando não, irmão. O crente não tem capeta falando não. É anjo que fala. Só que de um lado é Gabriel e do outro lado é Miguel. Gabriel é anjo diplomata, irmão. É anjo mensageiro. Então Gabriel fica, conversa mais com ele, explica para ele a situação. Só que do outro lado o Miguel fica, passa a espada. Passa a espada. E ele ainda fala mais, se tu quiser eu te empresto a minha. Aí você fica tentado ali a pegar, mas não, calma aí, Miguel, fica de stand-by aí, por enquanto vai ser Gabriel, amém? Então, como que a gente lida com as negativas de Deus na nossa vida? E tem gente que quando recebe o não, irmão, se revolta com Deus, porque não aceita a soberania de Deus. E isso, por que não aceita? Porque as tuas emoções falam mais alto do que a tua fé. As tuas emoções, elas estão falando muito mais alto que a tua fé, então é preciso você exercitar a tua fé. Deus está falando para você aqui nessa noite, exercite a tua fé, porque a fé, ela é uma fé racional, não é irracional, ela é uma fé racional, o culto racional, você entende que você tem um Deus, e que Ele pode todas as coisas, então eu confio tudo a Ele, porque a Bíblia me promete isso, e toda decisão de Deus na nossa vida, ela tem um propósito, muito maior, que no primeiro momento foge ao teu entendimento, mas depois gera algo extraordinário, basta você confiar. Romanos 12:2 fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Ela é boa, porque Deus é bom, ela é perfeita, Deus é perfeito, mas às vezes a vontade não parece agradável, não soa aos nossos ouvidos agradável. Mas quando você entende a soberania, você sente prazer nas decisões do Senhor na tua vida. Tem algo, irmão, que eu vou falar aqui, uma história rápida, já estou acabando. Eu queria que você visualizasse na tua mente aqui, uma família nuclear, tradicional, pai, mãe e um jovem, uma criança. Imagine que esse pai, ele abandona essa criança, por um motivo externo que não cabe aqui falar. Mas abandona literalmente, ele perde o contato totalmente com essa criança, ela cresce sem pai, isso vai criando nele um sentimento de abandono, de revolta muito grande, por causa da ausência desse pai. Ele cresce, constitui família, mas aquele sentimento dele não abandona ele, e aquilo vai dando uma tristeza profunda no coração dele. Só que num determinado momento, algo vai gerando no coração dele, sabe o que? Ele lembra que esse pai tinha outros irmãos, muitos irmãos, e ele começa a procurar aqueles tios dele, começa a procurar, WhatsApp, Facebook, Instagram, começa a mandar mensagem, e esse tio tinha muitos filhos, que eram primos dele, ou seja, era uma família muito grande, que à medida que o tempo foi passando, cada um foi para um lado, só que esse sentimento que foi gerado no coração dele, de começar a procurar esses tios, esses primos, e ele consegue fazer uma reunião, dá no total de 60, 70 pessoas, ele consegue reunir, e todo aquele sentimento de orfandade que ele tinha, fez com que ele estabelecesse conexões entre pessoas que já estavam afastadas há dezenas de anos, pessoas que foram alcançadas através de uma palavra,
pessoas que tiveram talvez o seu destino mudado por causa de conexões que foram estabelecidas por causa de um sentimento de orfandade que começou lá atrás. Na verdade, ele não perdeu um pai, ele ganhou muitos pais e muitos irmãos. Só que a gente não entende, a gente só olha para a nossa dor, mas a gente não entende o que Deus quer fazer na nossa vida através dessa dor. E ele fala que ele nunca foi tão feliz na vida como ele é hoje. E o único texto que eu queria passar para vocês aqui, para a gente estar encerrando agora, está em 2 Samuel capítulo 12, que fala sobre Davi. Todo mundo sabe aquela loucura que Davi fez, né? Todo mundo conhece a história de Davi. Davi lá com Batseba, com Urias. Só que depois, todo aquele pecado que Davi cometeu gerou uma criança. Batseba, ela é engravida por causa daquele ato, daquele adultério. A Bíblia diz que essa criança, ela nasce, mas ela é ferida por uma doença. A Bíblia diz que Davi, quando fica sabendo disso, ele vai para o seu quarto, e por 7 dias, ele bota a cara no pó, e ele busca o Senhor, ele jejua, ele não se alimenta, e ele com a cara no pó, ele começa a buscar o Senhor, para que Deus curasse aquela criança. Chega um momento em que os servos, preocupados com aquela situação de Davi, não sabiam mais o que fazer, recebem a notícia que a criança morre, os servos. E os servos então falaram assim entre eles: se antes o garoto doente, ele estava desse jeito, como é que a gente vai avisar para ele que o garoto morreu? Ele vai cometer uma loucura. Só que Davi escuta aquilo e começa a chegar perto dos servos e fala: o que está acontecendo? A criança morreu? Aí os servos falam: a criança morreu. A Bíblia diz que Davi, ele levanta, se banha, se limpa, troca as suas vestes, vai para o templo adorar o Senhor, e depois ele se alimenta. Aí todo mundo começa a ficar entendendo o que está acontecendo. Majestade, enquanto a criança vivia, o Senhor estava naquele estádio, agora que morre, o Senhor fica bem? E Davi, ele dá a explicação, ele falou: enquanto a criança vivia, tinha esperança eu que Deus pudesse curar, mas agora que Deus levou, não tenho o que fazer, porque eu vou até ela, mas ela não volta mais a mim. Um dia eu vou morrer, vou encontrar com ela, mas ela não volta mais a mim. Sabe o que é isso, querido? Davi, apesar de todo o erro que ele cometeu, ele tinha entendimento da soberania de Deus sobre a vida dele. Ele tinha entendimento da soberania. Davi fez tudo aquilo que era necessário. Ele jejuou, ele orou, ele creu que Deus pudesse mudar o decreto, mas aquele decreto foi um decreto negativo para Davi, porque tudo aquilo que começa errado, termina errado. Foi um projeto de Davi que já começou doente. Mas, diga para o irmão que está do teu lado: calma, a história não acabou. A história não acabou. A Bíblia diz que depois que essa criança morre, Davi procura Batseba. Depois de um tempo, procura Batseba, se deita com ela e tem uma nova criança. E essa criança, ela nasce, e ela é chamada por Davi de Salomão, aquele que trouxe a minha paz. Mas não acabou. Fala para quem está do teu lado: não acabou. O profeta volta para Davi e fala para Davi: você chama essa criança de Salomão, mas Deus manda chamar essa criança de Gedidias, porque essa criança é amada do Senhor. O que eu quero falar para você aqui nessa noite, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus: para de insistir em projetos em 2023 que começaram errado, no meio estava dando errado e finalizou errado. Relações tóxicas que você começou em 2023, que começou errado, no meio estava errado e terminou errado. Projetos que iniciaram errado, terminaram errado. E Deus já falou para você não voltar para isso. Sabe por quê? Porque Deus está preparando Salomão para a tua vida. Entenda a soberania sobre a tua vida, a soberania de Deus sobre a tua vida. Confia nele,
e Ele está preparando o G de dias sobre a tua vida. Em 2024 está chegando o G de dias, está chegando Salomão, e esse é amado do Senhor para a tua vida, e Ele vai trazer a paz que você está buscando. Aleluia. Essa criança que Batseba teve com Davi, que morreu, não tinha nem nome, irmãos. Porque projeto que você começa sem a permissão de Deus, Deus não dá nem nome. Mas quando você começa algo vindo do coração de Deus, com a aprovação dele, que Ele abençoa, Ele dá logo dois. Tinha Salomão e Gedidias. Aquele que traz a paz e aquele que é o meu amor. Amém? Ministério de música pode subir, queridos. Queria que você ficasse de pé. Estou encerrando. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. Nós estamos no terceiro dia de 2024. Você que está aqui nessa noite, que você é convidado por alguém, ou então você viu essa mensagem no Instagram sobre o culto que aconteceria aqui na Tenda do Leão, e você sentiu no coração de estar vindo aqui, conhecer a igreja. Eu quero te fazer o seguinte convite: você que ainda não tem uma aliança com Cristo, você que é desviado do caminho do Senhor, da casa do Senhor, que você não tem andado mais com Deus, você se decepcionou com Deus, talvez devido a você não entender a soberania de Deus na tua vida, se criou uma animosidade com Deus, mas Deus está te chamando aqui nessa noite para você reiniciar, fazer um restart na tua vida com Ele hoje, o ano de 2024, fazer um ano diferente, iniciando com Ele. Eu queria conhecer você, você que não tem uma aliança com Cristo, está desviado do caminho do Senhor, mas que quer tomar a decisão de estar com Cristo, iniciar o ano com Ele esse ano, ter tudo diferente na tua vida. Eu queria que você levantasse a mão para eu te conhecer. Nós vamos orar por você. Tem um irmão aqui, em nome de Jesus, glorificado seja o nome dele. Tem mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, querido, por causa das histórias, da tua história pessoal, você tenha criado uma animosidade. As decepções que você teve em 2023 criou uma animosidade com Deus. Você se decepcionou com Deus, mas Deus, Ele nunca vai te decepcionar. Hoje Ele está te trazendo aqui nessa noite para entender a soberania, e Ele está te dando uma bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa essa noite, em nome de Jesus. Talvez por causa da tua história você criou essa animosidade, mas nessa noite Deus quer mudar a tua história. Se tem mais alguém nessa noite, levanta a mão assim. Tem alguém que quer ter a tua história mudada no ano de 2024, quer iniciar, Deus tem um novo começo para a tua vida, para a tua casa. Tem mais alguém? Rompa em nome de Jesus, rompa em nome de Jesus, rompa, mas que eu digo rompa com o ano de 2023, coisas que não deram certo, está rompendo hoje, inicia 2024 diferente, profeticamente falando na tua vida, um 2024 de bênção, de vitória. Eu vou pedir para o irmão que levantou a mão, vem aqui que nós vamos orar pela tua vida. Se tem mais alguém, vem aqui que nós vamos orar por você. Você que está desviado do caminho do Senhor, Deus te trouxe aqui nessa noite para você se reconciliar com Ele. Em nome de Jesus de Nazaré, tem alguém? Amém. Irmãos, eu queria chamar aqui membros da igreja, você que é crente, não é visitante não, você que é crente, que é membro dessa igreja, ou é membro de outra igreja e está visitando a gente, mas essa palavra falou contigo. Você sabe que tem coisas em 2023 que não romperam por causa da tua teimosia, não foi por causa de Deus não, mas Deus nessa noite está dando 2024 inteiro para você, porque nessa noite você está entendendo o que é soberania na tua vida, o que é amor de Cristo na tua vida e o que é paternidade de Deus sobre a tua vida. Sai do teu lugar, nós vamos orar aqui por você, nós vamos liberar algo sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Sai do teu lugar, vem para cá. 2024 espera por vocês, grandes coisas o Senhor tem para a vida de vocês. Pode sair do teu lugar, querido, nós vamos orar por você aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou.
lugar, ainda dá tempo. Vem para cá. Nós vamos orar pela tua vida, pelos teus projetos em 2024. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar então. Esse irmãozinho vem para cá, ó. Vem para cá. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por esse irmão que tomou a decisão de te seguir, de se reconciliar contigo, que entendeu a sua soberania sobre a vida dele, que entendeu que ele tem um Pai sobre a vida dele, que o Senhor está nele e que ele não está só. Nós entregamos esse teu filho em tuas mãos. Escreve o nome dele no livro da vida, muda a história dele, dá um novo destino. É que nós te pedimos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Vocês que vieram à frente aqui, ó. Tem que olhar para trás, irmão. Tem todo o procedimento. Calma aí, irmão. Tem bênção para tu aqui ainda aqui. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui por esses irmãos que vieram à frente. Sentiram o desejo, através do teu Espírito Santo, de receber essa oração. E nós cremos e derrubamos tudo aquilo. Nós quebramos todos os grilhões que estavam impedindo esses irmãos para caminhar. Tudo aquilo que atrapalhou em 2023, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós queremos e cremos um 2024 recheado de bênçãos sobre a vida dela. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Queridão, deixa eu te falar. Olha aqui. Você tomou a melhor decisão da tua vida. Amém. Nós não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja saudável. Amém. E hoje você está fazendo parte de uma nova família. Em nome de Jesus. Olha para trás. Olha só que família linda está olhando por você, ó. Amém. Vamos, tenda do leão. 1, 2, 3. Aleluia. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amém. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Dá um glória a Deus mais alto aí, irmãos. Glória a Deus. Aqui tem cara de leão. Queridos, Deus abençoe vocês. Tem cantina, área gourmet? Tem alguma coisa? Não? Tá zerado? O pessoal ainda tá virado do ano novo aí, né? Amém, querido? Olha, quem tiver rabanada me chama que eu ainda como. Pode ser do Natal que eu como, tá? Amém, queridos? Que você possa levantar a sua mão. Vamos encerrar o culto. Cafeteria está aberta? Cafeteria está aberta, tá, irmão? Faz uma resenha lá, tá? Conversa com teu irmão. Fala um pouco da tua história. Conexões, amém? Amém? Olha o que foi pregado. Conexões, amém, queridos? Tenha uma semana abençoada, uma semana de portas abertas. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Vamos dizer, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.